Os Asenrocks manterão tudo sob controle na parte traseira. O resto de vocês, avance. Siegfried freou seu cavalo e permitiu que seus membros formassem uma linha defensiva atrás dele. A recompensa por decapitá-los e as contribuições e recompensas monetárias da guilda de mercenários serão todas suas. Siegfried estava profundamente ciente dos pontos fracos da humanidade, e era perspicaz e implacável o suficiente para lançar imediatamente mais isca para atrair o mercenário outras. Vários grupos mercenários de tamanho médio começaram imediatamente a desejar, mas antes que pudessem discutir mais a sua decisão, os ogros que estavam diante deles não podiam esperar mais. O ogro que estava na frente lançou sua boca feroz aberta como uma fera e soltou um rugido aterrorizante. O osso animal desconhecido que segurava em sua mão tornando-se um enorme porrete que varreu como um feroz vendaval. Bang! O clube de ossos bateu nos escudos dos combatentes do escudo bem na frente, e um som surdo pôde ser ouvido. Vários mercenários imediatamente desmoronaram, seus braços estalando alto. A força geral de um ogro era em torno de 5 ou 7 pontos, igual à força de um lutador de nível 5 de elite. Era algo que os mercenários comuns simplesmente não podiam enfrentar. Como se respondessem ao rugido de seu chefe, os ogros atrás dele brandiam seus enormes tacos e martelos, ou até levantavam os punhos nus para atirar nos mercenários. Vários grupos mercenários de tamanho médio tiveram suas linhas de frente entrando em colapso imediatamente, e seus líderes gritaram ordens sem sucesso. Todos podiam dizer que a expressão de Siegfried ficou sombria. Os dados e atributos deste mundo não seguem exatamente o princípio da superposição. A soma de duas ações não é necessariamente igual ao efeito de cada uma das ações executadas sozinho. Leilin observou a cena, mas começou a refletir sobre outros assuntos. Depois de experimentar tanto no mundo dos deuses, ele finalmente percebeu que os dados do atributo eram diferentes neste mundo. Embora as pessoas comuns tenham um nível médio de 1, parece mais difícil avançar mais. Até mesmo quebrar o gargalo de 1 para todas as minhas estatísticas foi muito difícil no começo, e eu passei um grande esforço para fazê-lo. Depois de aumentar as minhas estatísticas para 5, cada vez que aumentava as minhas estatísticas em um nível, tornou-se várias vezes mais difícil fazê-lo novamente. Depois de atingir 10 pontos, a disparidade se tornará ainda mais óbvia. Leilin teve uma premonição de que, depois que seus atributos médios chegassem a 10 pontos, toda vez que fosse aumentado em 1, talvez fosse equivalente à soma dos efeitos de seus avanços anteriores. Sua força total aumentaria e ele cresceria consideravelmente. Esse tipo de aumento exponencial era diferente do que ele estava acostumado. Um forte vendaval soprou em toda a região. Leilin subconscientemente notou um fragmento de armadura quebrada no chão, com manchado de manchas de sangue por todo o lado. Isso mudou sua atenção diretamente para o campo de batalha. Mate aqueles bastardos de pele escura! O líder de um grupo de mercenários de médio porte gritou, irradiando uma tremenda força de ki. Esses ogros eram poucos em número e nem sequer tinham 1/10 do número de um grupo de mercenários de tamanho médio. Depois que os profissionais de nível médio foram parar os ogros, a superioridade em números ficou clara. Matar 10 mercenários de baixo escalão pegaram seus piques e se agruparam em uma formação simples, prendendo firmemente um ogro em seu círculo. Mesmo esses simples ataques de grupo não podiam ser decifrados pelos cérebros do ogro e, junto com o comando do capitão, 10 lanças foram acertadas em uma como víboras. O ogro se enfureceu, e apesar de ter atingido a cabeça de 2 piques, muitos outros piques perfuraram seu corpo. Grandes quantidades de sangue fresco fluíram, e o ogro lutou continuamente, mas foi firmemente preso pela prisão de lanças de aço. A aliança de 10 profissionais de baixo escalão teve o poder de ferir gravemente um ogro. As lanças usadas por esses mercenários pareciam ter sido remodeladas, com a ponta da lança contendo sulcos e farpas sangrentas.
Uma vez que um perfurou um alvo, sem dúvida espalharia a ferida e causaria uma hemorragia. O sangue jorrou como uma fonte torrencial e, embora os ogros se orgulhem de sua capacidade regenerativa chocante, não conseguiu salvar a vida deste. Os rugidos do ogro ficaram cada vez mais fracos e a luz em seus olhos também começou a diminuir. Seu enorme cadáver finalmente bateu no chão, misturando sangue fresco com terra para formar um estranho padrão manchado. Oh! Oh! Não importa o quão estúpido o cérebro tenha sido o chefe do ogro, observando muitos de seus homens clãs sendo cercados e abatidos fizeram com que ele começasse a rugir, quebrando o braço de um mercenário azarento em suas mãos. O som de seu grito havia mudado de seu estado frenético anterior e parecia muito curto. Os outros ogros que ouviram o som começaram a recuar, e alguns até viraram as costas e pagaram o preço de serem atingidos pelos mercenários para fugir do campo de batalha. Ei! Nem pensem em fugir, covardes! Nesse momento, Lei Lin sentiu o cavalo negro sob ele imediatamente galopar, avançando em direção ao chefe dos ogros. Os outros mercenários ficaram surpresos quando viram um cavalo de guerra negro carregando um cavaleiro esbelto, saltando diretamente sobre a multidão para chegar à linha de frente. Havia até mesmo um lutador sentado atrás dela que parecia não saber se devia rir ou chorar. Batalha de Cavaleiros Skill Charge. Habilidade de Cavaleiro de Batalha. Habilidade de Cavaleiro Coração de Batalha Ki afiado. Uma poderosa chama brilhante explodiu da lança de Rafinia, e muitos mercenários gritaram cavaleiro de alto escalão em espanto. O cavalo de guerra tinha sido reforçado por muitas habilidades de batalha que começaram a galopar ainda mais rápido, e ultrapassou o comandante de ogros no piscar de olhos. A Rafinia enfiou a lança com grande força, e, reforçada pelo que afiado, quebrou imediatamente as defesas do chefe dos ogros. A lança atravessou o peito e saiu pelas costas, e de repente o sangue começou a cair. Como um cavaleiro rank 10 com um corcel nobre, armadura e lança, se Rafinia não pudesse derrubar um ogro que fosse meramente equivalente a um lutador de nível 7 ou 8, seu mestre provavelmente se jogaria em um lago. Boa! Quem é esse? Siegfried observara a batalha de lado e seus olhos pousaram no cavaleiro de alta patente. Este foi um poderoso profissional, e muitas vezes representava um bom histórico. Nem todo mundo poderia se dar ao luxo de levantar um cavaleiro mestre. Eles não são dos grupos mercenários de tamanho médio. Talvez eles estejam vagando por mercenários. Um bruxo vestido inteiramente de vestes negras respondeu do seu lado, seus olhos brilhando. Um mercenário errante. Parece que ainda há muito talento no fundo do barril. Mande alguns homens para falar com eles. Siegfried acariciou seu queixo, sentindo-se bastante curioso sobre a identidade do cavaleiro. Nesse ponto, o mago assentiu com indiferença. Ah! Então os rumores de ogro são apenas neste nível. Rafinia amarrou o cadáver do chefe do ogro em um poste, uma voz brincalhona vindo de dentro de sua armadura. Lei Lin poderia dizer que havia algum desconforto escondido em sua voz um pouco trêmula. Ei, você não deveria me decepcionar primeiro. Como você ainda está aqui como esperado? Rafinia já havia esquecido tudo sobre Lei Lin durante sua acusação anterior, e apenas lembrou que ainda havia alguém sentado atrás dela agora. Ao mesmo tempo, Lei Lin a ouviu murmurar para si mesma: ah, que horrível, tão sujo, não quero mais essa lança. Embora Rafinia tivesse intervindo no final, a briga se espalhou para as caravanas, e depois que ela finalmente atacou o chefe dos ogros, o resto dos ogros correu ainda mais rápido. Em um piscar de olhos, eles pareciam ter desaparecido nos densos arbustos à beira da estrada, o que fez os mercenários que queriam o dinheiro da recompensa se sentirem desanimados. Rafinia ganhou o crédito e parecia estar em estado de transe. Ela nem sequer respondeu aos homens enviados pelos Asenrocks, e finalmente Lei Lin teve que se apresentar e conversar com eles.
Somente depois de voltar para a sua própria carruagem, Rafini acolheu os olhares reverentes dos outros, e geralmente essa menininha teria ficado tão feliz que, se tivesse uma cauda, estaria rapidamente abanando. No entanto, a garota parecia mais preocupada em jogar fora sua lança de aço que estava coberta pelo sangue e cheiro do ogro. Ela foi sozinha para a carruagem das irmãs, e um som fraco de ânsia de vômito foi ouvido. Leilin calculou que ainda precisava de algum tempo para se adaptar. A velha Payne uma vez mais pegou restos e pegou a lança que Rafnia não queria mais. Ele aguardou com cuidado, como se fosse um objeto precioso. Depois de ouvir que Rafnia havia abandonado os ouvidos do ogro, já que ela estava com medo de como estava sujo, Olapeme jogou uma enorme birra e pisou em seus pés. Ele até repreendeu Leilin em voz alta por ser um perdulário. O nível de sua ganância fez com que Leilin se perguntasse se a velha Peme disseria do sangue de um dragão assambarcador. Ah! Se aqueles ogros vierem novamente, a velha Peme vai deixá-los sentir o poder da minha arma. HRR. A velha Peme estava segurando uma garrafa de rum com as duas mãos, e arrotou de vez em quando seu rosto completamente corado de excitação. Depois de lutar contra os ogros, todo o grupo de comerciantes começou a continuar sua jornada. No entanto, todos se acalmaram e já não estavam com tanto medo quanto antes. Depois de passar pelo primeiro teste, eles perceberam que os ogros não estavam no nível deles. Embora os ogros fossem muito fortes, eles ainda se machucavam e sangravam, e até levaram a cabeça do chefe como lembrança. Depois que o medo passou, todos os seus pensamentos se animaram novamente. Até mesmo era isso a irmã pareciam sorrir mais. Realmente, Leilin olhou para a cena e, por dentro, balançou a cabeça, um traço de suspeita em seus olhos. Porque eu sinto que havia algo fora sobre esses bando de ogros. Parecia que eles estavam usando um plano contra os soldados? Que piada! Mesmo que tivessem a capacidade mental, como poderiam ter essa ideia? Talvez fosse apenas uma coincidência. Não? Os rumores de ogres de duas cabeças ou xamãs de ogre talvez tivessem esse tipo de inteligência. Se é verdade, então as coisas ficarão interessantes. Os lábios de Leilin se curvaram em um sorriso significativo.